posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Feche os olhos. Obrigado, Senhor, pelo muito que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade de devolver um pouco desse muito para que o Senhor use para trazer Jesus o mais rápido possível de volta para essa terra. Continua conosco, por Jesus, amém. Sábado especial de dezembro, onde simbolicamente relembramos o maior presente da nossa história, a maior demonstração de amor que tivemos até hoje. Deus nos concedendo o seu Filho a nascer entre nós, e com Ele a redenção e a nossa esperança. Natal, Feliz Natal, número 44. Vamos cantar, louvar ao Senhor nesse momento. Eis que nasceu o nosso Rei divinal, ó vinde, adoremos. 48. Vinde
glória nas alturas. O Rei nasceu. Vamos cantar 49 em pé para continuarmos o nosso louvor. Sabe, irmãos, todos nós gostaríamos de agradar a Deus, e nós podemos. E uma das coisas que nós podemos fazer é orar por os nossos amigos, nossos irmãos, nossa família. Aprendemos no livro de Jó, que Jó mudou a vida, Deus mudou a vida de Jó quando ele orou pelos seus amigos. E nós podemos fazer a mesma coisa nesse momento. Vamos nos ajoelhar e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o seu santo nome. Porque o Senhor é bom e sabemos que as suas misericórdias renovam a cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado pelo alimento espiritual de cada dia, pelo alimento físico. Obrigado porque o seu Santo Espírito comanda nossos pensamentos e precisamos disso se nós queremos vê-lo face a face no céu.
Querido e bom Deus, obrigado porque a cada dia o Senhor esteve conosco. Hoje nós podemos celebrar, estamos celebrando o dia de sábado, um dia abençoado que o Senhor deixou para nós. Também vamos celebrar o nascimento do seu filho essa noite. Que ele possa estar nascendo em todos os nossos corações. É dessa forma que nós podemos agradar ao Senhor também, meu Deus. Pedimos uma iluminação especial também nesse momento ao pastor Areli. Que a mensagem dele venha calar fundo no nosso coração. E que sempre venha direto do seu trono de glória para nós, meu Deus. Fique conosco nesse dia abençoado. Pedimos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia para todo mundo. Feliz sábado. É um prazer poder participar do culto aqui na igreja do JuVV, poder estar com vocês e termos um momento no sábado para louvarmos a Deus. Eu estou feliz porque eu estou com a minha família, meus pais que frequentam essa igreja, meu irmão mais velho, a cunhada, a Regiane, a minha família em parte está aqui, em parte não, porque o nosso cachorrinho teve um pequeno problema, mas nós estamos juntos. Eu também posso ver no auditório aí muitas pessoas conhecidas, amigos, e posso ver gente nova aqui no JuVV. Estava recordando que há muitos anos atrás, uma das primeiras semanas de oração da minha vida eu fiz na igreja do JuVV, quando ainda era na igreja, eu até não lembro o nome da rua, né? Mas muita gente renovou, né? A igreja, ela vai passando por um processo, pessoas novas chegaram, mas o estilo da igreja continua o mesmo. O espírito fraterno, curitibano e gentil aqui do JuVV. Que Deus abençoe vocês. Vocês são especiais não só para a igreja, mas também para Deus. Eu vou partilhar, eu vou contar hoje, eu vou transmitir uma mensagem para vocês, vou deixar um recado espiritual na véspera do Natal. Mas antes, como eu vou transmitir uma mensagem, eu quero ler, eu recebi recém, eu quero ler para vocês frases de um boletim da igreja, né? São frases reais que foram escritas e que elas foram mal planejadas, e deu mais ou menos nisso. Tem várias frases aqui, vou gastar um pequeno tempo aqui falando de umas delas aqui, ó. Por exemplo, são frases reais que foram retiradas de um boletim. Eu não creio que nenhuma dessas saíram aqui do boletim da igreja do JuVV, né? A primeira aqui, ó, a irmã Zilda está distribuindo Bíblias na favela na próxima terça. E aí a última frase, e o diabo que se cuide. Diz assim, ó: no estudo dessa noite, nosso pastor trará a mensagem intitulada O que é o inferno? Venha mais cedo e assista o ensaio do coral, né? Olha só aqui, ó. A irmã Laura agradece a todos os muitos irmãos que contribuíram para que finalmente ela engravidasse. Foi muito difícil, foi uma luta. E aí continua o pensamento, né? Eu imagino que eles tinham outra ideia com a frase, mas saiu um pouco desajustada, né? Tem aqui a frase final, são várias, mas uma final diz assim: convidamos todos para a possessão do nosso novo pastor no dia 25. Traga convidados para assistirem. Imagino que deve ter dado muito trabalho. Mas esse é o nosso português, né? Se ele não sai bem, muita coisa sai mal, né? Então eu convido você a abrir a Bíblia. Eu vou ler aqui o livro de Mateus, capítulo 1, e eu vou ler o verso 23. Nós estamos então numa véspera de Natal, e eu quero hoje usar uns minutos para dar a vocês a mensagem em torno, ao redor de uma profecia natalina. Então abra aí Mateus capítulo 1, verso 23. Mateus é o primeiro livro dos evangelhos do Novo Testamento, e ele está assim, a palavra e a Bíblia diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome
de Emanuel. Então, essa referência, essa menção, ela vai agora nos ajudar a entender o processo que ocorreu para que essa profecia estivesse ao alcance de todos nós. Você sabe que essa é uma profecia que anuncia o nascimento do Salvador, Filho de Deus. E em torno da profecia nós temos o Natal, e dentro do Natal nós temos as mais variadas ideias, conceitos e sonhos, desejos, promessas, mas por trás da profecia existe algo bem diferente do que muitas pessoas estão de fato focadas nos dias de hoje. Então vamos ler Isaías capítulo 7. Isaías é um livro do Antigo Testamento. O capítulo 7 é o capítulo que sucede a visão e o chamado de Isaías, e esse capítulo, ele não só tem aqui um contraste com um tempo, mas ele também retrata uma situação difícil para Israel, e aí surge a profecia. Só para lhes dar um contexto antes da leitura, Isaías, o profeta que circulou os grandes, o trono de grandes estadistas, ele teve um momento de crise logo após a morte de Uzias, um grande rei para Israel, um homem que fez grandes reformas, e ele não entendia o porquê aquilo ocorria. E aí vem o capítulo 6, quando traz o seu chamado, e Deus mostrando que conduz as coisas. No capítulo 7, então eu leio a partir do verso 1, e agora eu convido você a estar comigo. Capítulo 7 de Isaías diz assim: sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remálias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi, a Acás. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitavam as árvores do bosque com o vento. O verso 3 diz: disse o Senhor a Isaías: agora vai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ou ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, não se desanime o teu coração por causa destes dois toços de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remálias, porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remálias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabaal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco sucederá, mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remálias. Se não credes, certamente não permanecereis. E aí agora um texto-chave. Continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, verso 11, texto-chave: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Porém Acabe disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta Isaías:
ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Verso 14, porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse é o contexto de uma profecia que depois é destacada e reforçada no Novo Testamento. Os historiadores e a análise crítica diz que o hebraico escreve a virgem como uma moça pronta a se casar, mas o grego destaca no Novo Testamento uma moça virgem, e há um detalhe da virgindade. E nesse evento, então, destaca uma situação. Um rei de Judá, Acaz, em crise, com medo, atacado. 2 reinos fortes vêm ao encontro, de encontro, para atacá-lo. Vem tentando destruir a cidade de Jerusalém. E nesse contexto, Deus oferece a Acaz a oportunidade de pedir um sinal para que ele perceba que Deus está no controle. Estranhamente, você percebe, Acaz diz, não pedirei um sinal. E os comentaristas destacam, por que não pede? Relembrando, 2 Coríntios 15, 16, ele já estava em acordo com a Síria, um acordo secreto, ele já estava ligado com um reino mais forte, e ele estava achando que este reino mais forte poderia salvá-lo. Mas então por que temeu? E aqui vem uma das grandes conclusões, porque Deus estava abrindo o leque político, e mostrando para ele que ele estava ciente das coisas. Mesmo assim, Acaz não retrocedeu. Então Isaías se adianta e ele transmite uma mensagem. E agora vem a mensagem natalina. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Por trás do Natal, em torno do Natal, existe algo muito sério, muito doloroso, muito triste. É interessante que hoje, para muitos, é um momento de festa e de alegria, de conquistas e vitórias, mas o retrato do Natal, de fato, da profecia natalina, a Virgem, mostra coisas muito graves e muito sérias. Um rei com medo, impérios se levantando contra a cidade. Se você analisa a história, você percebe que por detrás destes reinos humanos existe um reino das trevas e do mal, que já sabedor dos planos divinos e das profecias messiânicas com a casa de Davi e com Jerusalém, ele tentava exterminar, ele tentava destruir. E você pode estudar a história e vai descobrir que em vários momentos Satanás tentou destruir a casa de Davi. Um momento clássico é a filha de Acabe, quando entra para a dinastia de Judá, e ali praticamente a imoralidade acompanhando aquela que era filha de Jezabel. Mas Deus tentando proteger e mostrando que da casa de Davi nasceria um filho da promessa. Porém, Acaz não quis crer. Deus reforça, e agora eu gostaria de colocá-los para vocês. Primeiro risco, primeira dor, primeiro drama no céu: humilhação. O Filho de Deus teria que vir para a terra. Veja que não daria para ele vir pronto, não daria. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele vem num processo diferente de você e de mim.
porque o primeiro Adão, ele é praticamente construído de um boneco de barro de quase 4 metros. Deus põe a forma, corpo, músculos, face, e ele respira no nariz e diz: viva! Imagine que Deus poderia fazer algo assim, chamar os holofotes, o mundo, o Deus do céu. Há uma mão, não é a primeira vez que a mão escreve, a mão da areia escrevendo pecados da pecadora, a mão no mármore do palácio babilônico. Poderia ter uma mão escondida trabalhando um corpo aos olhos de grandes homens, e de repente dali se levanta, esse é o grande rei. Seria um espetáculo. Mas Deus foi para a humilhação, quando Ele pegou e veio a se tornar Criador, se tornar no processo da criatura. Humilhar, rebaixar, não que você é insignificante, aos olhos de Deus você e eu somos muito significantes, mas tem um grau de posição, e interessante que nós não devemos perder esse foco na adoração, nós não devemos virar Deus de qualquer jeito, dizendo: cara, e aí Senhor? Podemos até não ter linguagem correta, mas devemos saber posição, quem é Deus, quem é criatura. Ele se fez criatura, se humilhou. Segundo, se sacrificou. O sacrifício começou com a Trindade perdendo um personagem. Eu não sei se você percebe, mas por algum tempo a Trindade está desfalcada, apesar de Cristo não perder nenhum atributo da sua divindade, mas Ele desce, sacrifício, e o sacrifício é mais longo, o sacrifício é passar pela dor, o sacrifício divino, irmãos, nós somos muito limitados no sacrifício. Nós somos e não compreendemos muito de sacrifício, e não entendemos muito a obra do pecado. Você já imaginou você ter todos os poderes? Você já imaginou você ter toda a força? Você já imaginou você ter toda a vontade e ver o teu filho amado sendo maltratado, desprezado, humilhado? Pelo menos num desses 33 anos, ele ia ter que, em algum momento, dizer: ei, gente, o que vocês estão fazendo? Interessante, eu estou lá com o meu chau-chau, né? O Jack, 19 quilos, deve ter 12 só de pelo, e ele machucou a patinha, e eu estou sentido pelo meu pequeno cachorro. Você acha que se eu tivesse todos os poderes, eu já não iria tocar a pata e dizer: sai dele o que aflige? Você não ia fazer isso com teu filho à beira da morte? Ou até no caixão? Você não ia ao hospital e não entraria na ala da ala de câncer e traria, não é, a saúde? Nós não entendemos sacrifício, irmãos. O nosso é muito limitado, Deus se poupando e vendo. Só que tem o sacrifício dele, porque ele lá na terra tem todo o poder, ele não perde nenhum poder. Ele teve todas as tentações, por isso que a Bíblia diz: foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele foi tentado nos extremos, ele foi tentado na essência, ele foi tentado em tudo. Você pode dizer: mas a tecnologia não existia. Ele foi tentado na base da tentação, a cobiça ele foi tentado, a maldade ele foi tentado, e Satanás o tentou de todos os jeitos. Quer uma tentação dura? Pega as pedras, transforma em pães. Você nunca vai ser tentado a isso.
sacrifício. Uma virgem conceberá, sacrifício. E terceiro, renúncia. Renunciar posição. Irmãos, às vezes a gente é ofendido, a gente é insultado, né? Você numa situação, no comércio, na cidade, na rua, num ambiente público, de repente te insultam. Aí você diz assim, você não sabe com quem está falando, né? Eu lembro uma vez, muitos anos como líder de jovens, e aquele terno famoso do diretor jovem, que vocês conhecem, que é um terno quase que militar, né? Com divisas, né? Todo enfeitado, manga, né? Tem uma gravata, e ele tem muita semelhança com um terno do Exército Brasileiro, em virtude que o Exército usa uma cor, a Marinha, né? A Aeronáutica, cores diferentes. E eu estava dirigindo em alta velocidade no interior paulista, porque estava atrasado, estava querendo chegar, e de repente o policial saiu de trás da moita e pá, fez aquele sinal. E a hora que eu cheguei, o carro tem aqueles vidros com película, e quando eu baixei o vidro, ele fez exatamente assim, senhor, prossiga! Gratei a primeira e continuei. Esse é o famoso carteiraço, né? Que você dá, né? Você não sabe com quem está falando. Se imaginou Jesus, a renúncia, Deus, o Pai, os anjos, as reuniões em torno de Jesus no concílio celestial. Anjos, Gabriel, por favor, não perca a paciência. Você não pode agir em benefício próprio. Uau. A cena da cruz, a manjedoura, não tinha lugar para o Filho de Deus, a criança mais importante desse mundo, não tinha lugar, irmãos. E na misericórdia de um homem que também não foi tão misericordioso, mas vendo a situação de uma mulher a ponto de parir, de dar à luz, de ter uma criança, oferece um lugar mal cheiroso, um estábulo com animais fétidos, com urina, fezes. É nesse ambiente que nasce o Filho de Deus. Você renuncia, irmãos. E eu vou agora para a parte final da minha mensagem, porque a renúncia de Deus, irmãos. A renúncia de Deus, veja, Deus para a casa, Ele está dizendo, eu vou fazer um milagre. Fica aí não com medo de Israel do Norte, daqui 65 anos não vai mais existir nada. Não fica com medo da Síria, vai acabar. Não fique com medo da Assíria, também vai ser exterminada. Eu vou fazer um milagre. Eu vou passar por um sacrifício. E agora, irmãos, eu preciso de uma mulher. Quando Deus precisa de uma mulher, e eu poderia colocar um anúncio nos jornais celestiais, precisa-se de uma moça virgem. Quer ler melhor a história? Então abra aí em Lucas capítulo 1, o verso 31, quando diz assim, o verso 26 em diante é maravilhoso, porque ele mostra tudo o que Deus está fazendo, tem data, horário, tem direção, tem ponto de origem, ponto de chegada. Olha lá o verso 26, no 6º mês, aqui é referido à gravidez, da mãe de João Batista, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aí começa, uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado desta o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não temas. Vejam só as palavras que foram ditas a Acaz: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora vem o verso 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relações com homem algum. E respondeu o anjo: olha só, irmãos, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Precisa-se de uma virgem. Ademais de Israel estar muito mal informado, quando os magos do Oriente vieram buscando o rei, os próprios líderes religiosos não sabiam, tiveram que reestudar as profecias. Mas queridos, no passado, há mais de 730 anos, Deus tinha anunciado que ele iria precisar de uma virgem, de uma moça. Irmãos, eu queria que vocês entendessem a renúncia de Deus. Porque se a moça não aceita, estraga. Se ela diz não quero, não tem negócio. Porque ele já mostra a referência do apelo divino e o comportamento do livre-arbítrio humano. Quando ele fala em Apocalipse: estou à porta e bato. Se ouvir e abrir, entro. Se você não aceita, não tem o que Deus possa fazer. Se tem uma frase verdadeira, é: Deus pode tudo. Mas tem uma coisa que Deus não pode, ir contra a tua vontade. Ele é Deus, mas não pode. E essa moça esta moça precisava ser virgem, mas a virgindade era um dos pontos. Esta moça precisava ser uma educadora. Essa moça precisava ser uma mestre. Ela precisava preparar. Porque eu te disse antes que Deus se sacrificou, que Deus, Ele se humilhou. Aquele que ensinou Moisés a escrever o livro de Jó, agora sentaria aos pés de uma moça para aprender novamente a lição que ele tinha ensinado. Se você já foi professor, eu acho que você já encontrou um aluno que disse: professor, eu já sei isso, não precisa me ensinar. E pacientemente Jesus recebeu informações de uma moça, Maria. Maria, irmãos, está acabando a mensagem. Maria renunciou. Eu estou te dizendo que os 3 processos da profecia natalina envolvem humilhação, sacrifício e renúncia. Quer ver Maria? Maria se humilhou porque na hora que achou grávida, a pergunta é: quem é o pai? Quem é o pai? Se tem uma moça grávida, tem que ter um pai, não é isso? E ela disse: não tem pai. Imagine que José tentou deixá-la secretamente, porque ele sabia que não tinha feito nada de errado. Ela também. Agora olha só, irmãos, a grandeza do Natal é mais que um presente, é mais que uma festa, é mais que um jantar, é uma renúncia de dignidade. Uma moça teve que aceitar ser mal falada, não só na Judeia, como no mundo todo, para um dia o Filho de Deus nascer. Não só ver o filho nascer,
mas vê-lo ser rejeitado. Notem, irmãos, que dos 12 apóstolos, só um esteve na cruz. Mas a sua mãe não faltou nesse momento. Ser mãe do Filho de Deus talvez não era um conhecimento de Maria, mas era uma missão que ela aceitou. E ela disse, se Deus quer isso para mim, eu abraço. Ela não tinha dimensão do que estava abraçando, do que estava pegando na mão. Ela não sabia as consequências. Quando o filho, com 33 anos, pendurado num madeiro, morre. Morre muita coisa no coração de uma mãe. Natal é isso, irmãos. Você deve comemorar. Mas o verdadeiro cristão deve ir mais profundo no espírito natalino. Ele deve deixar, não é, as ondas de um oceano manchado, sujo e poluído, e se aprofundar dentro do espírito natalino, porque o espírito natalino está em humilhação, sacrifício e renúncia. Eu termino a minha mensagem, porque se tem um verso na Bíblia que explica bem tudo que eu preguei a vocês nesses 28 minutos, é Filipenses, capítulo 2, os versos 5 até o verso 8. E eu quero ler este livro, eu quero ler este episódio, eu quero lê-lo com uma versão moderna. Você tem aí a sua versão, eu irei utilizar uma versão na linguagem de hoje, e ela diz assim, Filipenses 2, 5 em diante diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Que nesse Natal, você tem o Espírito de Jesus, humildade, humilhação, sacrifício e renúncia. Por trás de uma virgem que dá à luz Emanuel, tem muita coisa envolvida. Ensine os teus filhos a terem humildade, humilhação, sacrifício e renúncia. Porque por trás do Natal é como que uma base de segurança que Acaz não quis ouvir, mas que Isaías profetizou e que fica aberto para todos os povos. Deus ainda fará um milagre. Deus ainda fará uma grande transformação. Deus precisa que você escute, aceite e receba essa mensagem. Nessa manhã, antes de terminar, é possível que tenha te chocado, principalmente porque você possa estar envolvido com um espírito natalino diferente. Mas, por trás do sacrifício, da humilhação e da renúncia, Deus pode te dar, em breve, esperança, salvação e vitória. Era tudo que Acaz queria, mas rejeitou. Ele queria esperança, salvação do inimigo e vitória. Deus estava ali dizendo que ele iria realizar isto. E que a grande força do mal que estava por trás daqueles reinos que estavam se levantando contra Jerusalém,
Satanás, a origem do mal, um dia seria destruído. Por isso, nesta manhã, Deus quer que você não se esqueça. Presentes, festa, são coisas que talvez não são a base do Natal. Porque Deus quer que você tenha a grande esperança, a grande salvação e a grande vitória. Mas para isso ocorrer, você precisa entender que, como Maria, você precisa passar pelo mesmo processo: humilhação, sacrifício, renúncia. Quantos nessa manhã querem levantar a mão dizendo: então eu quero ter o espírito verdadeiro do Natal na minha vida nessa noite? Quantos querem? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vocês querem se colocar de pé? Pai, obrigado. Pai querido, muito obrigado, porque no passado o Senhor nos deu a promessa. Ela foi rejeitada por outras pessoas. A casa é um deles. Tem outros que a rejeitaram. Deus estava dizendo naquele dia que a Virgem daria luz a um Emanuel. Isso significaria muito para o céu. Isso significou muito para a eternidade. Nesta manhã, olhando o que Deus fez, vendo o que Maria passou, eu quero também ter o espírito do Natal. Eu quero também ter o espírito daqueles que, de forma igual, querem se congratular e vão até a manjedoura, no lugar mal cheiroso, que vão em direção ao espírito do Natal, que é a humildade, a humilhação, é o sacrifício, é a renúncia. E assim, como verdadeiro cristão, poderemos ter esperança, em breve salvação, e muito breve a vitória definitiva contra o pecado. Abençoe a igreja do Juvevê, abençoe os líderes desta igreja, os anciãos, abençoe o pastor dessa igreja, pastor Claudenir. Cuida da minha vida, dirija a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cabe a minha responsabilidade de trazer a mensagem, portanto você é meu convidado. Que Deus te acompanhe e que você tenha um Feliz Natal.